dar, né, as boas-vindas ao professor Márcio Potman. É uma honra enorme, enorme tê-lo aqui com a gente. Eu vou fazer uma apresentação breve, né, sobre o webinário, que já está na sua segunda versão. Na primeira empreitada, a gente teve a presença aqui de referências muito importantes que debatem o tema da geopolítica, né? O José Luiz Fiore, da UFRJ, o Elias Jabbour, da UERJ, o professor Fábio Tosi, da UFMG, o jornalista Pepe Escobar, do Asian Times, o Thiago Schultz, que também palestrou na semana passada, junto com o Leandro, do Instituto Confúcio, o Pasqualino, que é professor da Universidade Federal da Bahia, a professora Mônica Bruckmann, da Universidade Federal Fluminense, o professor Gilberto Libânio, da UFMG, e o Dejan Milajrovic, do México, da Sérvia, e a gente, seminário, então, no semestre passado, a gente encerrou com uma palestra maravilhosa da presidenta Dilma Rousseff. Hoje, então, a gente tem essas duas turmas aqui, né, de pós-graduação na sala do Zoom, das duas pós da Escola de Arquitetura da UFMG, do PACPS e do NPGAU, e também temos duas turmas de alunos de graduação matriculados nas disciplinas do ACR e do Departamento Urbanismo. Também gostaria de dizer que, então, que essa atividade está diretamente relacionada com um grupo de pesquisa que a gente acabou de criar, que se chama Geopolítica e Planejamento Territorial, e a sigla é GeoPT, porque será, que terá foco nos estudos geopolíticos e na produção de parcerias Sul-Sul. E aí esses textos e vídeos e links que vão alimentar ou vão complementar as falas, a gente está postando aí online semanalmente no nosso plano de ensino. Então, a gente teve a palestra na semana passada, né? Teve uma abertura com o Instituto Confúcio, com o Leandro Diniz, que nos deu as boas-vindas, e a gente está iniciando aí uma série de atividades com o Instituto. O arquiteto Thiago Schultz, que nos falou sobre arquitetura e o desenvolvimento urbano chinês, sob uma perspectiva muito contemporânea, né? E a partir da experiência dele de ter morado na China. Hoje a gente tem o Potman, o tema de hoje é desenvolvimento territorial e infraestrutura, Estado, mercado e trabalho na nova sociedade, deslocamento do centro dinâmico da geopolítica para a Ásia, soberania nacional e desenvolvimento, China como país integrador das dinâmicas econômicas mundiais, o Sul global, a nova rota da seda, e todos esses temas que eu acho que mesmo que o professor não toque, a gente vai poder discutir ao final da fala dele, que a gente vai abrir para debate, né? Semana que vem a gente tem o Wallace Moreira, que é professor da Universidade Federal da Bahia, e que também é um árduo defensor do nacional desenvolvimentismo, estudioso de Ásia, de Coreia do Sul principalmente, participa do Conexão Xangai, que é um programa muito interessante para quem ainda não conhece, vale a pena assistir todo domingo. A Maria Rosa de Azevedo, que é do pagode chinês, uma especialista em tecnologia, fintechs, big techs, e então semana que vem vai ser uma aula que vai girar em torno das novas tecnologias. Depois, no dia 3 de novembro, a gente tem o professor Marcelo Maia e a equipe que está aí do GeoPT para discutir desenvolvimento territorial e urbanismo chinês na China. No dia 10 de novembro, a gente vai ter o professor Elias Jabbour, da UERJ, e o Javier Vadel, da PUC, Minas Gerais, discutindo essa expansão geopolítica e econômica da China também. E o Elias Jabbour vai nos apresentar aí, assim, a pesquisa que ele está desenvolvendo sobre economia do projetamento, né? E aí vamos discutir desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, investimentos da China no Brasil. 17 de novembro, a gente encerra com o ministro, conselheiro da Embaixada da República Popular da China, o Ku Hiui, que vai, né, nos falar sobre cooperação sul-sul, multilateralismo, win-win, mundo de futuro compartilhado, BRICS e nova rota da seda. Agora eu vou apresentar nosso convidado de hoje, né, o professor Márcio Potman, da Unicamp. Ele é economista, pesquisador e um político importante brasileiro, um grande quadro do PT, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, então eu já falei, foi presidente da Fundação Perseu Abramo entre
2012 e 2020, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPE entre 2007 e 2012 e secretário municipal de São Paulo entre 2001 e 2004. Publicou dezenas de livros sobre economia, sendo agraciado 3 vezes com o Prêmio Jabuti. E agora eu passo a palavra para o professor e já digo que ele pode completar o currículo dele com as novidades. E é isso. Muito bem-vindo, professor. Agradeço, professora Natasha, as boas-vindas, o convite também do professor Marcelo, de poder fazer parte dessa jornada de reflexão, tendo como centro a preocupação com a China, talvez a reconstrução da Eurásia, e algo que eu pensei em melhor abordar acerca do que tenho refletido sobre o especulado, de certa maneira, se a China se constituiria um novo ciclo sistêmico de acumulação dentro deste movimento mais amplo de deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Isso aqui até parece título de tese, né? Mas, em todo caso, eu vou explicar tudo isso, é claro, mas a hipótese é que se a China constitui, não, um novo ciclo sistêmico de acumulação dentro do deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Essa é a minha preocupação em abordar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos que farei. Para enfrentar de forma mais simplificada essa abordagem, eu vou utilizar 3 autores. O Fernand Braudel, que é um historiador francês, que desenvolve, entre outras coisas, a concepção de economia-mundo, para se diferenciar da economia mundial. Tem um livro muito bom sobre isso, Civilização Material, Economia e Capitalismo, especialmente o que diz respeito ao século XV ao século XVIII. Vou também utilizar, não é, da contribuição teórica de Manuel Wallenstein, que é um economista que desenvolveu, entre outras coisas, a teoria do sistema centro-periferia, que seria o sistema pela qual organiza o mundo sob o capitalismo. Ele tem alguns livros, o mais importante, pelo menos para esse tema, é o Capitalismo Histórico e a Civilização Capitalista. E, por fim, a contribuição de Giovanni Arrighi, que trata basicamente dos ciclos sistêmicos de acumulação. Isso pode ser encontrado em algumas publicações, sobretudo esse livro que já está traduzido em português, O Longo Século XX, Dinheiro, Poder e as Origens, né, do Nosso Tempo. Bom, então, esse é o tema, essas são as minhas referências principais, né, e penso que nós estamos, de certa maneira, começando a compreender, não é, que esta experiência em que o Ocidente foi, digamos assim, a referência da modernidade, né, que vem lá do Renascimento, do Iluminismo, esta experiência ocidental será possivelmente um ponto, não é, fora da curva do que foi, digamos assim, a história cuja centralidade esteve basicamente vinculada à Ásia. Digo isso porque há um ponto de inflexão, né, na trajetória de modernidade. Isso, Napoleão, Adam Smith, né, o próprio Max Weber, né, são autores que, quando se dedicaram ao estudo, isso ainda no século XVIII, perceberam que a China era, digamos assim, o que havia de mais moderno. O Império Chinês junto com o Império Hindu, diga-se de passagem, mas
era a área sobre a qual, digamos assim, havia o que há de mais moderno para aquela época, para uma sociedade agrária, em relação à produção, desde indumentária, tecidos, sobretudo no Império Hindu, mas também cerâmica, pólvora. Bom, enfim, há uma série de descobertas científicas, inclusive, que destacavam o quanto, na verdade, esta parte do território mundial se diferenciava em relação ao resto do mundo, que era muito atrasado, pelo menos o mundo conhecido, digamos assim, pela civilização material. Essa importância, na verdade, ela se revela através de várias rotas, né, de comércio que vinculava a Ásia à Europa, por exemplo, né? A Europa sempre era muito atrasada e, de certa maneira, dependia da comercialização feita com a China, com a Índia, ou seja, a ideia de uma Eurásia, que é o centro do que havia de mais dinâmico do mundo, então, pelo menos até o século XVIII, vamos dizer assim, como referência mais importante. Essas relações comerciais, de certa maneira, eram feitas basicamente através do Mediterrâneo. O Fernand Braudel destaca, na verdade, o centro do dinamismo passava pelo Mediterrâneo, e ali no Estreito de Bósforo, que tinha como referência uma das principais cidades comerciais do mundo, que era Constantinopla, né? Era o principal centro a entrada para a Europa e, ao mesmo tempo, a entrada para a Ásia. Local estratégico, na verdade, sofre uma interrupção que me parece é um primeiro ponto de inflexão para abrir ou descortinar, não é, um novo cenário sobre o qual o Ocidente, então, se apresenta cada vez mais como um dinamismo superior à Ásia. Isso, então, ocorre a partir de 1453, que é uma data importante, que é quando houve a queda de Constantinopla, invadida pelos turcos, que interrompe ainda o que havia de representação do antigo Império Romano, Constantinopla, e essa invasão dá início, então, a uma nova cidade, pelo menos do ponto de vista do nome, que é Istambul, né, como é até hoje, e sobre o islamismo há um fechamento, digamos assim, do Estreito de Bósforo, e o que era a cidade anteriormente como Constantinopla, como centro, né, do deslocamento dessa via comercial entre o que havia de mais moderno na Ásia em relação às necessidades europeias. Então, ali nós temos, importante isso, na 1453, portanto, essa referência que interrompe as possibilidades desse comércio. Bom, a partir daí, e tendo em vista que o comércio nós estamos falando do mercantilismo, nós estamos falando de um modo de produção pré-capitalista, não é? O comércio havia permitido acumular recursos, especialmente na região ali da Itália, Gênova, né? Então, utilizando o conceito de Arrighi sobre ciclo sistêmico de acumulação, né, que seria justamente o modo pelo qual, não é, se estabelece a dinâmica da acumulação capitalista, ou seja, é de acumular ao invés do antigo modo mercantilista, fortemente dependente do Estado, e que, na verdade, o acúmulo era de moeda, ao contrário, digamos assim, do ciclo genovês, luso-ibérico, né, que, na verdade, estamos somando aí as cidades-estados da Itália com os dois reinos, o reino da Espanha e o reino português, né? Há ali uma articulação
que vai viabilizar, portanto, as primeiras grandes navegações, cujo objetivo é chegar às Índias e à China, não mais pelo Mediterrâneo, mas agora pelo Oceano Atlântico. Portanto, avançando em relação ao Ocidente para chegar no Oriente. Estamos falando aqui já que a Terra é redonda, portanto, não é? Ou seja, tem os descobrimentos do Renascimento, não é? Do próprio Iluminismo, vão, digamos, facilitar, do ponto de vista do desenvolvimento das técnicas de navegação e do acúmulo de recursos para financiar essas navegações. O fato concreto é que essas navegações produzem um êxito inegável, pois se permite chegar às Índias e à China através, então, dessas grandes navegações, explorando o Oceano Atlântico. Então, se mantém a conexão com o Oriente, através da Europa, porém, ele está agora sustentado num ciclo de acumulação em que as navegações passam a ser um movimento importante. Nós vamos ter 2 ciclos de acumulação. Esse primeiro que comentávamos a respeito das cidades-estados da Itália, Gênova, sobretudo, e do Império Português e Espanhol. E depois nós temos um segundo ciclo assentado mais na acumulação a partir da Holanda. Isso vai basicamente do século XV ao século XVII, esses 2 grandes ciclos de navegação, mas que são, na verdade, ciclos de acumulação. O fato também interessante é que, a partir desse investimento, desse processo de acumulação, que vai, de certa maneira, transitando do antigo modo de produção mercantilista, né, para, na verdade, algo que vai permitir o descobrimento, entre aspas, né, do novo mundo, do continente americano, né, pelos problemas de rota de navegação, desvios de tempestades, fluxos marítimos, né, nós vamos ter, na verdade, navios que estavam buscando chegar às Índias e à China e se perdem se encontrando, na verdade, num continente novo, desconhecido, né, que vai, portanto, permitir, não é, que, entre aspas, não é, inicie-se um processo de ocidentalização do continente americano. Né? E, obviamente, vamos usar essa palavra, gosto muito, mas de toda maneira, o descobrimento, né, esse achado do ciclo genovês com o reinado de Portugal e da Espanha, depois de Holanda e outros países, França, Inglaterra, etc. Isso vai, de certa maneira, através da exploração daquilo que foi constituído pelo sistema colonial mercantilista, não é? Esse novo território, o continente americano, ele passa a ser, na verdade, explorado na colonial. E justamente nessa fase, cerca de 300 anos, né, de exploração colonial, do sistema colonial, a exploração vai servir de base justamente para constituir a acumulação primitiva do capitalismo. O surgimento do capitalismo, basicamente a sua fundamentação a partir da interrupção, né, das antigas rotas de comércio da Europa com as Índias e China. Essa interrupção leva à concentração de recursos para viabilizar as rotas que vão permitir continuar o comércio com as Índias, agora por um outro caminho, o Oceano Atlântico, mas vai, ao mesmo tempo, abrir uma outra fronte de extração de riqueza através, então, do sistema colonial. E esse sistema colonial vai permitir constituir uma acumulação primitiva que é a base pela qual o capitalismo se transforma, tá certo, no modo de produção dominante. Dando início, portanto, a partir da metade, o final do século XVIII, a partir de 1760, não é, ao terceiro ciclo
sistêmico de acumulação a partir, então, do Reino Unido. Né? Até 1800, né, em 1800 o mundo não tinha 1 bilhão de habitantes. Né? Era uma sociedade agrária, de maneira geral. Todavia, a Ásia, de certa maneira, respondia por cerca de 35% da população mundial da época, cerca de 350, 360 milhões de habitantes. E, segundo os historiadores que colocaram preço, valor, né, no tipo da produção que havia, os dois impérios, o Império do Meio, a China, e o Império Hindu, né, eles respondiam por cerca de 55% do que a gente poderia identificar como PIB mundial. Então, eram os mais ricos nesse sentido, quando compara-se no mundo, até basicamente 1800. Mas é a partir de 1800 que a Inglaterra, né, uma somatória de ilhas, com cerca de 20 milhões de habitantes, praticamente quase nada em relação ao mundo, se transforma na grande oficina do mundo, no principal centro produtor de manufatura, né? A base pela qual, portanto, nós vamos acompanhar enorme expansão de mercadorias, inicialmente pela introdução do tear mecânico, né, em substituição das antigas rocas de tecelagem, que predominava no Império Hindu, né? Mas, por a inovação tecnológica, pela mecanização, nós vamos ter, então, saltos de produção e, rapidamente, escalas crescentes de produtos que não encontram suficiente consumo no Reino Unido. Não porque não tivesse consumidores, quer dizer, não tinham consumidores, tinham pessoas, não tinham renda, mas então os que tinham renda absorviam uma parte dessa produção local e, portanto, passa-se, então, a partir desses ganhos crescentes de escala e de produtividade, não é? Naquilo que Rosa de Luxemburgo denominou como a pressão por novos mercados externos, a busca por levar essas mercadorias a outros países. Então, nesse sentido, a Inglaterra se apresenta como a primeira iniciativa de buscar novos mercados para colocar os seus novos produtos. Né? Mas o fato de produzir em maior escala esses novos produtos, e até mesmo com preços menores, não é suficiente para ganhar novos mercados. Vai ser necessário, portanto, se juntar, além desse ganho tecnológico, que é o que se destaca do ponto de vista da primeira revolução industrial e tecnológico, vai ser necessário, na verdade, se adicionar, a moeda. É necessário ter uma moeda de curso internacional que não existia, predominava, de maneira geral, a troca entre países através de escambo. O feudalismo, através de diferentes feudos, tinha suas próprias moedas, não havia uma moeda que tivesse, portanto, a credibilidade para além dos espaços dos estados, das regiões. Então, a Inglaterra apresenta, na verdade, e constitui o primeiro padrão monetário mundial, que é a Libra, o padrão ouro-libra, porque, na verdade, o ouro era o mais importante, mas a Libra tinha conversibilidade a ouro, podia se trocar, o papel moeda por ouro, inclusive. Então, nesse sentido, há uma novidade, uma segunda novidade, que não é apenas a produção em grande escala, com maior produtividade, menor custos, mas também a existência de moeda que permite, na verdade, iniciar as trocas, facilitar as trocas, mas a moeda vai tendo mais dois outros papéis. Para além dessa relação de troca, a moeda vai ter um outro papel, que é uma unidade de conta, contabilidade. Quanto custa alguma coisa, quanto é rico, quanto é pobre, é a moeda que vai definir isso. E uma terceira função, que seria justamente, além da unidade de troca, unidade de conta, a unidade de reserva de valor. Ou seja, essa moeda, que tem conversibilidade ao ouro, ela pode ser estocada, guardada, em algum lugar. Depois de um certo tempo, ela continua tendo seu poder aquisitivo, ela não se desvalorizaria. Então, tem esse lado financeiro, digamos assim, especulativo, que é o valor de um papel, de uma moeda, que não é mercadoria.
Bom, mas o fato de ter moeda, o fato de ter mercadoria em grande escala, com preços menores, etc., não é suficiente para garantir mercados novos. E aí que entra o terceiro elemento, não é? Que diz respeito ao poder militar, né? O monopólio da violência, que é basicamente o papel que tem as Forças Armadas inglesas, especialmente a partir de 1815, né, quando a Inglaterra derrota as forças de Napoleão, né, iniciando aquilo que se denomina como a paz, né, a paz britânica, que dura praticamente 100 anos, de 1815 a 1914. E com o poder das armas, tá certo? Na verdade, a Inglaterra começa a se transformar no Império Mundial, né, no centro do mundo. E isso é perceptível, na verdade, no desmanche do Império Hindu, né, que inicialmente é feito pela Companhia das Índias Britânicas, que digamos assim, é um poder privado que tem moeda, inclusive, que entra nas Índias para fazer o comércio e dizimar a produção que anteriormente era feita de têxtil, né, até a metade do século XIX, quando então a Inglaterra incorpora as Índias, né? Porque hoje a gente fala da Índia, mas a Índia não é só a Índia, é o Paquistão também, né? Tem outros espaços que foram lá em 1947, né, na independência das Índias, não é? A configuração ali se divide em outros partidos. Bom, mas o fato é que entre 1850 até 1947, né, em torno de 100 anos, as Índias se constituem como império, como colônia do Império Inglês, né? Então a guerra foi fundamental para isso, e ao mesmo tempo a guerra é importante para também desmontar o Império do Meio, a China, né, que se dá através, então, da intervenção que a Inglaterra vai fazer em 2 vezes, através da chamada Guerra do Ópio, também ali no final da primeira metade do século XIX, e de certa maneira, vai interferir e assumir parte, né, do enquadramento da China a esse domínio inglês. Bom, então nós temos uma Inglaterra já, não é, dominando a Europa, a Ásia e a América de maneira geral, né? Apesar da independência, a partir do século XIX, o principal centro de comércio é com a Inglaterra. Então, aqui nós temos uma primeira configuração, portanto, que é o capitalismo organizado através, não é, de uma economia mundo, como diz o Fernando Braudel, ou seja, a economia mundo não é a economia mundial, não são todos os países, são os países que, de certa maneira, estão conectados com o modo de produção capitalista. Você tem países que eram colônias, que não era outro modo de produção, não é? E, ao mesmo tempo, você tem o sistema mundo, como Immanuel Wallerstein denomina, que é a relação do centro desse capitalismo com o resto, que seria os países satélites ou regiões periféricas a esse centro, né? E por que seriam periféricos? Porque, na verdade, nenhum desses países ou regiões, enfim, teriam os 3 fundamentos que estabelece o que é um centro dinâmico no capitalismo. Ou seja, você precisa ter capacidade de produção e difusão tecnológica, precisa ter moeda de curso internacional e precisa ter um poder militar praticamente imbatível para impor, não é, o que a diplomacia não consegue pelo diálogo. Tá certo? Então, a guerra como um componente importante dessa dominação e a configuração do sistema capitalista. Portanto, é o centro dinâmico que organiza a periferia. A Inglaterra era um país, né, produtor e exportador de bens industriais, mas, por outro lado, era um país deficitário na produção de matérias-primas, né, e vinculados à produção extrativista.
Então, isso significa dizer que praticamente até a Primeira Grande Guerra Mundial, até 1914, não é? O mundo se organiza em torno do centro-periferia, centro-Inglaterra, e a periferia como produtora de bens primários. Tá certo? E nesse comércio que recebia, os recursos eram utilizados para comprar bens manufaturados. Em geral, atender, digamos assim, o consumo da elite local. Tá certo? Porque o povão mesmo não tinha acesso a esses bens, não é? Bens de luxo, digamos assim. Bom, o Arrighi, que desenvolve essa teoria dos ciclos sistêmicos de acumulação, ele chama atenção para o fato que esses ciclos sistêmicos, pelo menos a partir da Inglaterra, embora isso seja perceptível nos dois ciclos anteriores, mas a partir da Inglaterra fica muito claro que cada ciclo sistêmico, quer dizer, é um ciclo, então ele tem começo, meio e fim, cada ciclo se divide em duas etapas. A primeira etapa é o ciclo sistêmico de prosperidade material. É quando, na verdade, não é, a produção material, as inovações, as novas mercadorias, etc., é o motor de dinamismo do capitalismo. Mas há um determinado momento em que, de certa maneira, essa expansão material vai se esgotando, porque todo mundo já tem esse produto, ou os que têm dinheiro já compraram, portanto, começa a haver uma espécie de desaceleração da produção material. Então, o capitalismo vai perdendo dinamismo na produção material, e aí surge uma segunda etapa, muito mais sofisticada, que seria justamente a expansão financeira, certo? Financeiro especulativo, que, de certa maneira, garante a continuidade do ciclo sistêmico, porém, já anuncia o seu fim. Então, a financiarização, a expansão financeira, digamos, né, o rentismo, se quiser, nas palavras de hoje, ele é muito mais sofisticado do que fora a acumulação anterior, feita em bases materiais, mas, ao mesmo tempo, apesar de ser mais sofisticada, ela estaria anunciando o fim desse ciclo. Então, nós podemos identificar que, praticamente, até a Grande Depressão do século XIX, entre 1873 e 1896, que é uma depressão que atinge a Inglaterra, não é? E que, de certa maneira, a Inglaterra se converte, basicamente, a sua hegemonia como centro dinâmico cada vez mais associada ao dinheiro, ao poder do dinheiro, ao rentismo, a essa fase de financiarização. E é justamente quando nós temos a segunda grande revolução industrial e tecnológica, assentada basicamente nos Estados Unidos e na Alemanha, com alguma coisa no Japão. Ou seja, já no final do século XIX começa a emergir possíveis novas potências a ocupar, a almejar ocupar o espaço que até então era da Inglaterra. Os Estados Unidos, já no final do século XIX, já se apresenta como um país a riqueza, cujo seu produto interno já é maior que da Inglaterra, né? Mas essa definição da sucessão da Inglaterra vai se dar no período das duas grandes guerras mundiais, né? Entre 1914 e 1945, que são duas guerras que, de certa maneira, do ponto de vista mais econômico, vamos dizer, são disputas entre o Japão e a Alemanha em relação aos Estados Unidos, né, para saber quem desses três países, né, sobrevive e ocuparia o espaço da Inglaterra, que já está se deteriorando, que está vivendo uma fase de decadência, sustentada basicamente pelos critérios de valorização financeira, pelos seus bancos, por sua moeda. Bom, então, são duas fases desse ciclo, né? Podemos identificar que a Primeira Grande Guerra Mundial, né, ela, na verdade, já deixa claro que a Inglaterra não é mais, ou pelo menos não tem mais as características de dominação que tinha no passado. E, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 1945, pelo menos naquilo que resta ao capitalismo, tendo em vista que, desde 1917, tem uma alternativa ao capitalismo que decorre da Revolução Russa, né, que é uma proposta de modo de produção diferente do capitalismo. Se propõe a ser diferente, em posição. E, portanto, não há comércio, não há integração,
não há troca de estudantes, não há compartilhamento tecnológico entre a União Soviética, não é, e os Estados Unidos, o bloco capitalista, se quisermos. E é isso que vai nortear, de alguma forma, a chamada Guerra Fria, entre 1947 e 1991, quando praticamente desaparece, não é, o modo de produção soviético, se quisermos, a experiência do socialismo no mundo. Mas o fato importante é que, a partir de 1945, fica claro que os Estados Unidos assumem, portanto, o novo ciclo sistêmico de acumulação. Na verdade, esse ciclo sistêmico de acumulação vai apresentar pelo menos 30 anos chamados gloriosos, especialmente para os países mais avançados do capitalismo, não é? Um êxito inegável em relação à expansão material, né? É uma fase de expansão material do ciclo sistêmico dos Estados Unidos, e combinado, inclusive, por várias razões, que nem vou tocar aqui, mas podemos ver no diálogo, se for interesse, garantir, inclusive, pleno emprego, redução das desigualdades, avanço da democracia, uma experiência inegável, né, inédita no capitalismo, inimaginável, porque, de maneira geral, o capitalismo não combina com democracia, nesse sentido. Bom, mas isso não é verdade, sobretudo no período do segundo pós-guerra, né? Então, nós temos, basicamente, até a década de 70, uma fase de expansão material do centro dinâmico, que são os Estados Unidos, né? Houve um deslocamento, portanto, do antigo centro dinâmico inglês para os Estados Unidos. As duas grandes guerras foram definidoras dessa situação. Mas, a partir da década de 70, não é, começa a ficar claro os sinais de esgotamento dessa fase de expansão material do ciclo sistêmico de acumulação sustentada pelos Estados Unidos. E, portanto, nós vamos ter, a partir dos anos 80, não é, essa fase mais avançada, mais sofisticada da acumulação capitalista, né, no ciclo sistêmico dos Estados Unidos, que é a fase da financiarização. Certo? E aí, essa financiarização, ela vem associada ao chamado receituário neoliberal, consenso de Washington e assim por diante. Mas o fato concreto é que nós estamos vivendo essa fase sofisticada de expansão capitalista, não é? Mas, de certa maneira, anunciando, se essas teorias que me refiro têm sustentação para além do passado, no presente e futuro, não é? Nós podemos dizer que estamos assistindo, na verdade, já aos sinais de decadência dos Estados Unidos. Há vários autores que tratam sobre esse tema. Eu não vou aqui também expandir, já querendo encerrar essa minha parte, chamando a atenção para o fato, quer dizer, nós estamos vivendo nesse início do século XXI, diante desse quadro que eu apresentei, não é? Uma formulação que aponta, na verdade, um deslocamento do centro dinâmico, não é, para a Ásia. E a China, na verdade, seria essa representação do ponto de vista da reconstituição da Eurásia. Né? A nova Rota da Seda, né? Isso que, de certa maneira, hoje representa uma articulação intensa com muitos países, quase 100 países estão articulados em torno da Rota da Seda, que é um projeto, digamos assim, de grandes investimentos em estrutura, em comunicação, transporte, né? Esse esforço que está sendo feito em torno da reconstituição da Rota da Seda, guardada a devida proporção, não é? É óbvio que em várias vezes superior, mas guardada a devida proporção, pode ser comparado, digamos, pelo menos no meu ponto de vista, ao que foi o chamado Plano Marshall de 1947 a 53, que foi a forma qual os Estados Unidos encontraram para internacionalizar as empresas americanas a partir da reconstrução europeia em função da Segunda Grande Guerra Mundial. O Plano Marshall, a soma de recursos foi muito menor do que atualmente, pelo menos, vem sendo apresentada como comprometidos nesse projeto, nesse grandioso projeto de Rota da Seda. Mas foi ali,
no final da Segunda Grande Guerra Mundial, não é? Utilizando justamente como base uma negação do Acordo de Alta de 1944, que redividiu o mundo, né, entre a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos, e dado o horror dos ingleses e dos alemães, a proposta dos ingleses era transformar a Alemanha numa economia agrícola, destruir a elite industrial, etc., assim como o horror dos Estados Unidos ao Japão era de destruir a economia industrial japonesa, né? Então, essa era a proposta do Acordo de Alta. Só que, em função da Guerra Fria, do descobrimento da bomba atômica na União Soviética, ou seja, esse clima da Guerra Fria faz, então, os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, rever sua posição, e para evitar o alastramento do comunismo, né, eles, na verdade, fazem um desenvolvimento a convite para a Europa, especialmente a Alemanha e o Japão, com recursos, com apoio tecnológico, assim por diante, que vai permitir, portanto, que esses países que estavam praticamente destruídos renasçam das cinzas, né? Só que esse renascimento das cinzas, ao terem o apoio dos Estados Unidos, né, através do Plano Marshall, precisa, na verdade, contemplar dois requisitos fundamentais. O primeiro requisito é que o país que passa a ter acesso a recursos do Plano Marshall, recursos financeiros, não pode ter na colisão política a presença do Partido Comunista. Então, por exemplo, a Itália, que tinha uma frente ali em 46 de reconstrução, teve que desfazer do Partido Comunista Italiano, jogar para fora para poder ter acesso ao recurso. Os ingleses, né, tiveram acesso com grande dificuldade, porque em 1945 o Partido Trabalhista havia ganho as eleições, né, derrotado Winston Churchill, o grande líder inglês, né, feito um programa de estatização de bancos, ferrovias, né, construção do estado de bem-estar social, né, construção do seu sistema de saúde, construção do seu sistema previdenciário, etc. Então, havia uma tensão grande ali com os ingleses, mas, de toda maneira, o Plano Marshall foi, na verdade, transferência de recursos, não em grande escala, mas importante para a reconstrução europeia, e, fundamentalmente, a necessidade do segundo requisito, que seria a reconstrução europeia, se daria com a presença de empresas americanas, ou seja, a internacionalização da grande empresa americana, e que foi a escolha dos parceiros, né, para o exercício desse centro dinâmico do mundo. Bom, então, apenas como paralelo à parte, me parece que a Rota da Seda também é uma espécie de escolha dos parceiros, tá certo, da China, né? Bom, então, a questão que sobra é: será que isso que está ocorrendo na China se constituirá num novo ciclo sistêmico de acumulação? Há grandes dúvidas sobre isso, porque a experiência chinesa ela é diferente da experiência soviética, tá certo? Como falamos anteriormente, de forma muito rápida, a experiência soviética era, de certa maneira, de polarização com o capitalismo. Era um outro modo de produção, não havia interação, havia conflito, né? Nunca aberto, de maneira geral, mas sempre indiretamente pela Guerra Fria. Bom, o projeto chinês, digamos assim, que já começa lá nos anos 70 com a aproximação dos chineses aos Estados Unidos, né, desde Nixon, por exemplo, para poder afastar, separar os chineses da União Soviética, né. Desde lá, na verdade, e depois o programa de reformas de 78 em diante, dizer, o projeto chinês, de certa maneira, não é uma oposição ao capitalismo. Na verdade, ele utiliza o próprio capitalismo, as suas veias de funcionamento, não é, para, através da competição, ganhar espaço, né, do ponto de vista econômico e ocupar, de certa maneira, grande parte da acumulação que está em curso hoje no mundo. Então, não há, tem presídios chineses dando nos Estados Unidos e vice-versa, tem compartilhamento tecnológico, tem comércio, não é? A China controla cerca de 1/3 da dívida pública dos Estados Unidos. Então, tem aí uma interação difícil de saber a priori
E, portanto, resta esta dúvida se, de fato, a China se constitui num novo ciclo sistêmico de acumulação capitalista, ou seja, o mundo vai se mover em torno da Eurásia, novamente, né? Ou isso, na verdade, se dará sobre um outro modo de produção, que seria aquilo que os chineses denominam como sendo o socialismo de mercado. Bom, para terminar, não é, uma questão que fica para nós, brasileiros, latino-americanos, em última análise, pertencentes ao continente americano, né? Nós somos produtos justamente da transição do Oriente para o Ocidente, né? Toda a nossa formação, a orientação, não é? Os valores, né, culturais, comerciais, etc., tudo isso está conectado com o Ocidente, né? Especialmente passando pelo Oceano Atlântico, no nosso caso, né? As conexões com a Europa, com os Estados Unidos. Mas o fato concreto é se, de fato, há, digamos, esse novo dinamismo, novo centro dinâmico, que passa pelo Pacífico, que é a Eurásia, não é? E como, na verdade, nós vamos lidar com essa situação nova? Né? Porque não há dúvida que a presença chinesa é enorme e crescente na América Latina, né? Bom, no Caribe, no México, mesmo nos Estados Unidos. E até que ponto, portanto, nós aceitaríamos este movimento passivo sobre o qual nós estamos nos encaminhando, que é, de certa maneira, reconhecer, não é, que se durante a Inglaterra o espaço que tinha para a periferia era basicamente produzir bens primários, né, porque não havia acesso à tecnologia para produzir aqui a base industrial. Isso só foi possível, de certa maneira, haver, não é, uma difusão da industrialização para alguns poucos países através do investimento direto do exterior, através da internacionalização das grandes empresas. Não é? O Brasil, por exemplo, aproveitou 3 momentos de fluxos internacionais favoráveis para constituir, digamos assim, um país com uma ampla base industrial. Né? Nós fizemos isso com Getúlio Vargas, na conexão que Vargas tinha com Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, né? O ponto marcante foi em 1941, quando os Estados Unidos precisavam de um local aqui na América Latina para poder estacionar, não é? E reabastecer os seus aviões que iam atacar a África. E, portanto, então, na negociação que foi feita, a negociação política, o Brasil ingressou, apoiou os Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial, ofereceu um espaço ali em Rio Grande do Norte, Natal, para poder ser esse espaço de atendimento das aeronaves, armamentos estadunidenses, mas, em troca, o que aconteceu é que o Brasil aceitou fazer esses 2 papéis desde que tivesse acesso à tecnologia e a recursos para financiar a indústria de base no Brasil. Tá certo? O que nós tínhamos até então era uma indústria de bens de consumo não durável, alimentos, banha, tá certo? Algum vestimento, calçado, uma coisa muito rudimentar, diga-se de passagem. Feita, inclusive, pela presença de imigrantes, sobretudo estrangeiros, que conseguiram montar pequenas indústrias aqui no Brasil, mas, embora não tão pequenas como outros chegaram a ter indústrias maiores, mas, em toda maneira, pela presença dos imigrantes. A indústria de base que eu estou falando é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, tá certo? O Brasil passou a produzir aço em grande escala, que é a base da industrialização, mas também a Companhia Alcalis, né, que é a base da indústria química, né? O Brasil construiu também a FNME, a Fábrica Nacional de Motores, que é a primeira experiência de montagem de motores e de caminhões, sobretudo, que a FNME se constituiu, né? Nós também, a Companhia Vale do Rio Doce, de mineração. Bom, então, esse é um espaço importante. O segundo espaço se deu na segunda metade da década de 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, não é? que vence as eleições e vai ficar quase 3 meses na Europa negociando com os presidentes das grandes empresas europeias para vir para o Brasil, chamado Plano de Metas, né? E aí que vem, na verdade, a Volkswagen, né, as empresas montadoras, entre outras empresas, que se instalam no Brasil
primeiro as europeias, depois as americanas, diga de passagem, porque apesar dos acenos feitos até mesmo por Getúlio, para a vinda para cá, para explorar petróleo, eles não acreditavam no Brasil. Mas, enfim, no plano de metas, vêm justamente as empresas europeias, porque elas precisavam de mais mercado para poder competir com as empresas americanas que eram dos Estados Unidos e já estavam instaladas na Europa depois da reconstrução. Então, em busca de mais mercados, mais escala de produção, nós vamos recepcionar, portanto, Volkswagen, não é? Entre outras empresas, mas elas vêm para o Brasil, né, com investimento direto para se instalar aqui, mas, de certa maneira, vêm disciplinadas, não é, por um programa, por uma política econômica e social, de um planejamento, é claro, em que elas viriam montar veículos, no caso da Volkswagen, mas não traria suas autopeças, porque a autopeça seria de capital nacional, né? E a base material para isso, né, os insumos, seriam gerados por empresas estatais. Então, aí que se cria a ideia da trilateral, né, 3 partes, o capital privado, nacional e estrangeiro e o capital estatal. E, para terminar, a experiência do governo Geisel, né, o terceiro passo que nós demos do ponto de vista de atração de investimento e tecnologia, especialmente no que diz respeito a completar a industrialização através da eletroeletrônica, mas feito com os japoneses, né? E também a tecnologia para a energia, especialmente a energia nuclear, que foi o acordo que fizemos com a Alemanha. Então, isso marca, na verdade, uma experiência inédita. Na década de 1970, nós só tínhamos 2 países industrializados no mundo com passado colonial, era o Brasil e a Coreia do Sul, né? Nós estamos falando de um capitalismo monopolista, que a tecnologia é concentrada em poucas empresas, não se tem acesso a isso, não tem livre competição. E, apesar disso, na década de 70, o Brasil e a Coreia eram os 2 países industrializados, né? Porque a Alemanha, Estados Unidos, a Europa, o Japão, já haviam se industrializado no século XIX. Né? Bom, então, a questão é que, enquanto a Coreia, a Ásia, etc., conseguiram manter a sua indústria, a sua expansão, nós aqui, infelizmente, a partir do ingresso na globalização, a partir de 1990, a gente jogou fora, vem jogando fora a nossa indústria, né? E, na verdade, cada vez mais tendo como centro dinâmico a produção e exportação para o exterior, mas basicamente a exportação de produtos primários. Depois de quase 50 anos, né, para mudar a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? Até a década de 30, o Brasil era um grande produtor e exportador de produtos primários, o café, algodão, cana-de-açúcar, né? Erva mate, borracha, tá certo? Como dizia um poeta, o Brasil era uma economia de sobremesa, né? Os produtos açúcar, café, não é isso? Bom, mas o projeto dos tenentistas, né, conduzido por Getúlio Vargas, o projeto nacional desenvolvimentista, o projeto de industrialização, enfim, em 50 anos mudou a cara do Brasil. E nós tivemos, inegavelmente, a construção de uma sociedade urbana e industrial, em que a produção e exportação de manufaturas foi ganhando mais importância e nós chegamos a ter, ao final dos anos 80, início dos anos 90, cerca de 2/3 das nossas exportações eram de produtos manufaturados, né? Hoje, a composição das nossas exportações, praticamente mais de 2/3 são de produtos primários, né? Então, essa é uma questão importante para ser considerada, porque do jeito que nós estamos indo, nós estamos, na verdade, nos reconstituindo como periferia, agora da China, tá certo? Mas no modelo inglês, porque a China é um grande país produtor e exportador de manufaturas, não é? E demandante de produtos primários. E é nesse sentido que a América Latina está se concentrando ultimamente, como ofertante de produtos primários. Eu não sei se os chineses, na verdade, desejam isso da América Latina, desejam isso do Brasil, não é? Possivelmente teria espaço para construir com os chineses, com a Eurásia, digamos assim, uma outra forma de comércio, que não fosse basicamente assentado a isso. Mas
para que não seja o que está sendo, é necessário que as elites nacionais, que as maiorias políticas tenham capacidade de dizer para a China, olha, a gente não quer só isso, nós queremos isso, aquilo, aquele outro. Mas se as elites nacionais, se as maiorias políticas não dizem isso, né, na verdade, vamos indo de forma espontânea, nos configurando, na verdade, numa grande fazenda que aparentemente o Brasil está se consolidando. Professora Natasha, o professor Marcelo, fico por aqui. Eu acho que até fui muito mais do que eu queria em termos de tempo. Muito obrigado. Foi muito bom, porque como é a segunda aula, né, a segunda live do webinário, deu uma base grande, né, para a compreensão da situação econômica, histórica e social aí, desses movimentos, né, dos centros geopolíticos. Eu acho que foi muito bom. E, Marcelo, eu não sei se a gente já abre para as perguntas, eu acho que as pessoas precisam se inscrever, mas eu gostaria de já iniciar com uma pergunta que, na verdade, para a gente é realmente uma curiosidade, né? Já que você fez essa explanação histórica, eu não sei o tanto que nesse novo movimento internacional geopolítico, esse rentismo não continua basicamente na mão dos ingleses de uma forma muito velada, né? Como se eu fico imaginando como se os Estados Unidos fossem quase que uma plataforma militar e de atrocidades para que os ingleses saiam bem na fita, vamos dizer assim, na imagem, porque aí a gente tem o BIS, né, esse banco que controla os bancos centrais, tem a relação da Inglaterra com a Suíça, esse rentismo que a gente costuma jogar sempre nas costas de Wall Street. Eu me pergunto, né, como que esse rentismo está relacionado com a China também, que eles continuam, né, os ingleses e a China, eles têm alguns pontos de tensão, né, principalmente do ponto de vista da narrativa. A gente vê aí a BBC brigando com as TVs chinesas, um país proibindo a TV do outro, né, uma certa disputa, mas me parece que a Inglaterra também ela tenta aí se recuperar nessa disputa com os Estados Unidos, aí, sabe? Eu não sei, eu tenho essa dúvida se o rentismo está só realmente em Wall Street e na City ou se tem uma rede maior aí, via bancos centrais, inclusive numa aposta num certo, vamos dizer assim, nesse lançamento de muitos recursos, né, trilhões para lá e trilhões para cá, para a recuperação econômica aí nesse período de pandemia. E eu tenho visto muitos atores políticos que estão ligados às fundações e ONGs, que estão ligadas ou aos Estados Unidos, ao Wall Street, ou à City de Londres, que eram super antidesenvolvimentistas, agora defendendo o retorno do Estado e o papel do Estado nesse novo ciclo pós-pandêmico. Também tem umas questões aí que para a gente é muito tempo real, então elas estão um pouco nebulosas. Eu queria saber o que você pensa disso. Assim. Eu sei que a pergunta é confusa, porque é confuso o tema. Eu respondo, quer dizer, eu respondo, Pode, reajo. pode. Acho que sim. Uhum. Tá. Bom, tem um historiador chamado Koselleck, que toma como referência os períodos que poderiam ser denominados como de aceleração do tempo presente. Né? E isso resultaria justamente do distanciamento do campo de experiência, ou seja, do nosso cotidiano, da nossa experiência de vida, em relação ao horizonte de expectativas. Quando a gente não consegue, bom, a minha experiência de vida, eu fazia tais e tais coisas assim, tá certo? Mas agora eu estou fazendo totalmente diferente, né? Ou seja, o meu horizonte de expectativas, né? Eu vou revelar um pouco a minha situação, certamente de poucos que nos acompanham, né?
Eu conheci o telefone no modo normal, telefone chamado fixo, não é isso? E tinham lá os filmezinhos, os desenhos do Jackson, não é? Das pessoas se comunicarem um olhando as outras, não é? Por vídeo, etc. Bom, isso era um desenho, era uma coisa muito distante da situação comum. Bom, hoje mudou muito. Então, essa ideia de que o nosso campo de experiência está ficando para trás em relação ao nosso presente, ou seja, o futuro do pretérito fica para trás enquanto o futuro do presente se aproxima. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque me parece, a pandemia é um momento de aceleração do tempo. Muitas coisas a gente já sabia que existia, mas não imaginava que passaríamos a usar de uma forma tão rápida e generalizada, como estamos fazendo. A gente sabia que tinha plataformas, não é, de videoconferência, tá certo? Mas a gente não usava muito pouco. Né? Bom, agora esse tem sido o padrão. Não sei se pós-pandemia muda, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as narrativas do passado estão com grande dificuldade de continuar oferecendo certezas. Então, eu diria assim, a narrativa que os mercados, né, são soberanos, que a globalização é inalterável, né, que as cadeias globais de produção, né, constituem a nova rota pela qual se organiza a produção, estão em questões. Então, e por isso que nós temos visto manifestações, não é? O primeiro-ministro da Inglaterra criando um banco estatal para financiar a habitação. Não é? Bom, o Macron está certo estatizando uma indústria naval para evitar que os chineses comprem. Nós temos várias experiências, um movimento de desestatização, não é, de serviços públicos que haviam sido privatizados, distribuição de água, coleta de lixo, em vários países. A presença, inclusive, agora dos estados comprando empresas privadas e mesmo empresas estatais. Né? Por exemplo, este ano nós tivemos a privatização, ou a venda, na verdade, da refinaria Landulfo Alves, né? Que fazia parte do sistema Petrobras, foi vendido. Quem comprou? Bom, quem comprou é um fundo soberano dos Emirados Árabes. Fundo soberano é dinheiro estatal, tá certo? Muitos países, alguns países têm usado o fundo soberano justamente para isso, não somente a China, a Noruega, por exemplo, os Emirados Árabes, né, utilizam do fundo soberano para comprar empresas. Então, o Brasil está privatizando ou, na verdade, está deslocando, não é, para um capital estatal que vem comprar aqui ou em outros países. Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, digamos assim, que a globalização nos parece que estancou desde a crise de 2008. E crescem, na verdade, movimentos de reação nacional, porque a própria pandemia colocou uma situação inimaginável. Não é? Os Estados Unidos, na direção de Trump, por exemplo, capturando aviões, né, que desciam lá para reabastecimento, contendo insumos, vacinas, máscaras, etc. Ele simplesmente tomou isso. É uma competição entre países, porque não tinha produtos, ou seja, as cadeias globais não ofertavam, não funcionavam. Empresas aqui no Brasil, nós tivemos vários problemas dessas grandes empresas que não tiveram acesso, né, aos insumos. Então, me parece que há um repensar em torno dessas possibilidades que anteriormente eram nos apresentadas, não é, como verdades absolutas. Então, tudo isso, obviamente, me parece que também há, no interior do poder burguês, não é, uma tensão acentuada que está colocando em xeque as possibilidades do rentismo, porque me parece, tá certo, que esse sistema tão sofisticado de enriquecimento está se tornando muito insustentável.
tá certo? É óbvio que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o Bush filho, desde 2008, que há uma injeção de dinheiro público, mas que foi utilizado basicamente com Obama, até o Trump, o dinheiro público era utilizado para injetar recursos, para trocar títulos podres do mesmo movimento especulativo. O Biden já faz alguma coisa diferente, é dinheiro público, aparentemente, isso está em debate lá no Congresso americano, mas não é para botar dinheiro, para trocar dinheiro ou títulos podres, na verdade, é para investimento, é para construção, que foi aquilo que alguns países fizeram em 2008. Buscaram renovar sua infraestrutura, o Brasil até fez isso, mas a China fez muito mais, entre outros países, a Rússia, a Índia. Se a gente tomar como referência a atualização do programa de reindustrialização da Europa, também há novidades interessantes que estão ocorrendo, ou seja, a ideia de que o pós-pandemia não seja uma volta ao normal pré-pandemia, né? Bom, a história também indica que o deslocamento, né, de um centro hegemônico para outro, em geral, não se dá pela paz, não se dá pelo diálogo. E por isso, obviamente, a ameaça em torno dos conflitos que, obviamente, dizem respeito ao avanço tecnológico que a China apresenta. O 5G, por exemplo, é uma questão muito importante, não apenas porque representa, do ponto de vista tecnológico, mas o fato é que coloca em xeque a dominação americana. Acho que todos sabem aqui que cada um dos nossos computadores, celulares, para se conectar na internet, né, seja qual for aí a provedora que se utilize, você registra o seu ID, o seu código de identificação, numa unidade dos Estados Unidos, que tem um monopólio, portanto, de todos os endereços. Bom, só não tem, evidentemente, a China, a Rússia, pouquíssimos países, né, que desenvolveram o seu próprio sistema. Mas o fato é que este monopólio do endereçamento dos IDs, né, dá aos Estados Unidos a possibilidade de acompanhar, monitorar quem quer que seja, porque eles têm isso. Não é por menos que monitoraram a Merkel na Alemanha, a Dilma, não é? Roubaram as informações da Petrobras, estratégia, bom, enfim, o WikiLeaks, né? Tem várias denúncias, enfim, que foram feitas a esse respeito, e coloca, portanto, questões importantes do ponto de vista de reconstituir, fortalecer os sistemas nacionais de inovação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque, por exemplo, um país como o Brasil, a gente usa país, eu tenho dúvida se há soberania, não é? Quando nós, por exemplo, né, nós brasileiros, que soberania nós temos quando nós estamos utilizando esta plataforma, né, Zoom, né, que é, na verdade, de uma empresa norte-americana, que todo o que nós estamos falando aqui, todo o conteúdo fica depositado por eles. Tá certo? Que soberania tem as universidades? Professor aqui na Unicamp, a gente também usa essa plataforma, Google Classroom, tá certo? Por que a Unicamp não poderia ter o seu? Por que o Brasil não poderia ter? Por que o Brasil não podia ter o seu GPS? Por que não precisamos ter o GPS americano? Então, todas as rotas que a gente faz, não é? Que usa o GPS americano, o Google Maps, tá certo? Tudo ali está registrado, isso tudo é informação, eles sabem a hora que eu saio, quantos quilômetros eu ando, que não sei, eu vou para tal lugar. Tudo isso se transforma cada vez mais, não é, em dados, informações que estão servindo para o modelo de negócio que faz essas grandes empresas muito enriquecidas, não pagam impostos, absolutamente nada. Por que continuar nesta situação? Por que nós não fazermos o nosso próprio GPS como os japoneses fizeram? Os chineses fizeram, como a Europa está fazendo. Então, eu diria assim, há um campo novo, né, e que vai questionando as possibilidades do rentismo. Aqui no Brasil, em especial, me parece que há um questionamento muito forte no interior do poder burguês. Me parece que o rentismo está sobre júdice, né? E temos, digamos,
um movimento muito forte do capital agrário, do agronegócio, subordinando as demais faces do capital, certo? Por quê? Porque, na verdade, não tem. Nós estamos vivendo uma fase que a taxa de juros é real e negativa, ela está abaixo da inflação, tá certo? Nós estamos vivendo o chamado tripé macroeconômico, desapareceu o tripé macroeconômico, coisa alguma no Brasil, e a desvalorização da moeda é tão que, de certa maneira, favorece muito as empresas, os negócios exportadores. Então, você tem uma reacomodação do capital para a lei do rentismo, e por isso a briga que está, não é, entre os bancos comerciais, os grandes bancos comerciais brasileiros, privados e públicos, diga-se de passagem, e os chamados bancos de investimentos, né, XP, BTG, e as fintechs. Então, tem também dentro do poder burguês, me parece, não é? Pelo menos a leitura que tenho. Bom, mas a Inglaterra, a Inglaterra quer ser digamos assim, o banco da China, né? Mas é difícil isso acontecer. Os chineses, eu não sei qual a estratégia política, mas eles não apresentam a estratégia política, apresentam a estratégia econômica. Eles vão entrando em tudo, não é? Se associando. Agora, qual é o final disso? Realmente é algo para... Era bom se eles falassem, né? Mas obviamente não vão falar. Eles dizem que tem um planejamento, não é? Que querem, em 2050, ser uma potência, não apenas econômica, superar a pobreza, mas também uma potência militar. Tá certo? Então, me parece que isso está no discurso de Xi Jinping, então não é nenhuma novidade. Eles vêm fazendo o que prometeram, né? Com grande êxito, inclusive, um país daquela complexidade e dimensão, né? Mas é uma demonstração de que é possível, tá certo, não ser a mediocridade como nós, infelizmente, estamos sendo no Brasil. E eles estão junto com a Rússia também, que garante um poderio militar, né, complementar, né? Eles estão ali batendo uma bola, inclusive negociando uma moeda deles, né? Então, é isso. Acho bom, e eu acho que essa sua fala agora ela já dá uma deixa para o debate da semana que vem, que vai entrar na questão da tecnologia, das fintechs e dessa crise aí, né, dos semicondutores, essa disputa aí. Provavelmente o Wallace vai falar da CEITEC, acho que vai ser bem complementar. Gente, mais alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta, Marcelo? Quero sim. Professor, eu tenho uma curiosidade de entender um pouco melhor esse processo que a gente teve, que parece que foi o último, né, não sei se eu tenho uma percepção errada, de desenvolvimentismo lá no governo do JK. E aí você falou um pouco que no governo militar teve, né, o Geisel, também trazendo alguma coisa de desenvolvimento, mas o JK sempre tentou retornar ao poder, né, e os militares sempre tirando ele, né. Você tem alguma leitura assim desse processo, e quais foram essas forças políticas, esses modelos, se são modelos diferentes, se são os mesmos modelos, as mesmas estratégias, que é um momento da história, né, econômica brasileira, né, que eu conheço pouco, acho que todo mundo aqui conhece pouco, e talvez seria muito importante a gente retomar isso agora, né? Ô Marcelo, deixa eu só complementar essa sua fala, que foi ótimo, porque para a gente o JK é uma referência, inclusive, desse desenvolvimento via planejamento urbano, né, e territorial, né? Sim. Brasília, a expansão Pampulha. das cidades, né? Começou Muito como prefeito, né, na Pampulha. Pampulha, ele E junta aí o vetor de desenvolvimento para Belo Horizonte, no norte, né, ao norte. E também a cidade industrial, em Contagem. Ele criou os dois vetores de desenvolvimento de Belo Horizonte, né, ao norte e para oeste, né, com a cidade industrial e com a Pampulha. É um desenvolvimento que conecta a indústria com o território, desenvolvimento urbânico também, né, infraestrutura. A luta pela industrialização no Brasil, ela vem de longo tempo, né? Ela foi, de certa maneira, restringida durante a colônia, por imposição da metrópole,
Depois, durante o Império, uma dificuldade de convivência da ideia de indústria com a escravidão, né? Tem uma passagem em que se estava construindo a primeira ferrovia no país, né? E o Dom Pedro II foi convidado para a posse e foi entregue para ele uma pá de ouro crivada de diamante para que ele fizesse o primeiro movimento, digamos, de lançamento da pedra fundamental, que seria ele pegar com a pá e jogar um pouco de terra. E que foi entendido, na verdade, como um atrevimento, porque o trabalho manual, tá certo, era feito apenas de forma forçada, né, e por negros. Então, para ele foi um atrevimento e um mal-estar profundo em relação à ideia da indústria, do trabalho, da valorização do trabalho e assim por diante. Nós temos, no nascimento da República, não é, uma parte dos abolicionistas, entre ele e Rui Barbosa, por exemplo, eram defensores da indústria, estavam olhando os Estados Unidos, né, e queriam justamente utilizar da abolição da escravatura uma forma de integração do ex-escravo, de um lado, através da distribuição de terra para se transformar numa espécie de um segmento camponês negro, né? E, ao mesmo tempo, também a integração pela educação, que seria a base da República. E o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda e tentou, de forma equivocada, mas, enfim, estimular o crédito para a abertura de empresas, indústrias. E não deu certo, deu encilhamento, com uma passagem horrível ali da República, praticamente desmontou os defensores da indústria, né? E a partir de 1898, temos, na verdade, o governo do Campos Salles, né, que constitui a chamada política dos governadores, não é? A União, o governo federal, é muito frágil, não é? E essa política dos governadores, na verdade, ressalta o poder da produção e exportação agrária, né? Que vai dar um poder de São Paulo que consolida, na verdade, o que eu denomino como sendo o ciclo do São Paulismo, ou seja, a ideia de que o Brasil é uma coletânea de estados, como se fosse uma espécie de vagões puxados pela locomotiva de São Paulo, né? Embora São Paulo trocasse também com alguns, e foi importante que depois houvesse a ruptura com os mineiros, né, que permitiu, de certa maneira, ali, viabilizar a própria chamada Revolução de 30. Porque era a vez, em 1900, depois, para a sucessão de Washington Luiz, né, que terminava o mandato em 30, era a vez dos mineiros indicarem, mas o Washington Luiz, embora um carioca, mas um dos cariocas muito paulistas, né, como também o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, né, que é carioca, mas foi muito paulista, o Washington Luiz indicou o Prestes, né, para ser candidato, foi eleito, inclusive, naquelas eleições fraudadas, né, mas não tomou posse, teve ali o movimento de Getúlio, os tenentistas e assim por diante. É ali, na verdade, que se concretiza a ideia, o projeto dos modernistas, né, que tem uma visão de que a sociedade agrária no país não é mais possível como horizonte de expectativas. Então, se abre justamente a ideia do projeto urbano-industrial. E esse projeto urbano-industrial é, de certa forma, uma resposta a uma massa de população sobrante que resultou justamente da forma com que o Brasil saiu da abolição da escravatura, né? Lembrando que os ex-escravos não foram aproveitados nas atividades econômicas, ficaram excluídos porque houve uma preferência, especialmente no sudeste do país, onde tinha maior atividade econômica, pela ocupação da mão de obra imigrante. O Brasil trouxe muitos trabalhadores europeus e que ocuparam, a primeira classe operária que tivemos de certa maneira, de imigrantes. Se a gente for olhar a literatura, ela fala dos boletins, dos jornais que eram escritos em espanhol, né, em italiano, por exemplo, dada a presença muito intensa de imigrantes no Brasil.
E com isso sobrou uma parcela enorme, né, dos miscigenados, dos escravos, porque havia a tese que ganhou proeminência, e que hoje, a gente pode falar sobre isso, mas a tese que ganhou proeminência no início da República, na consolidação da República, era que o atraso brasileiro, especialmente em relação aos Estados Unidos, era decorrência do fato do Brasil ser um país constituído por miscigenados e negros. Então, o atraso era, entre aspas, raças inferiores, né? Enfim, toda aquela visão racista que havia no Brasil naquela época, nas elites e tal. Então, a preferência era por mão de obra branca. Não é? Bom, e vocês que estudam aí arquitetura, longe de mim aqui, dá um palpite, mas eu não vou deixar de expressar, pelo menos a opinião que tenho, é que esse projeto de branqueamento seguiu, na verdade, conduzindo a nossa urbanização, certo? Porque as nossas cidades, de certa maneira, expressam justamente esse projeto de branqueamento, na medida em que o centro das cidades, né, os principais bairros, são constituídos da população branca, enquanto que os miscigenados, os negros, tá certo, estão nas periferias, ou seja, obviamente podiam falar sobre o projeto de branqueamento na cultura, não é? Enfim, bom, não é nosso tema, nem sou eu a pessoa indicada para tratar disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o projeto dos tenentistas é um projeto urbano industrial. E diante daquela massa de gente miserável, não é? Conduzida pelo sistema jagunço da época, não é? Que era basicamente o fanatismo religioso e o banditismo social, não é? Que tinha lá de Canudos, não é? Dos evangelistas que organizavam essas pessoas sobrantes no interior do país, não é? Virgulino Lampião, né? O banditismo social, etc. Na verdade, o projeto tenentista é de transformar essa massa de população sobrante ao capitalismo daquela época, agrarista, transformar isto em proletários urbanos industriais, concedendo a eles identidade e categoria através da carteira de trabalho. Ou seja, você passa a ser alguém agora porque você tem um emprego, tem direitos sociais, trabalhistas, tá certo? Cria, na verdade, uma perspectiva de uma sociedade do trabalho, né? Enfrentando justamente o preconceito que havia dado da escravidão. É um projeto grandioso nesse sentido, e que, na verdade, desaparece a partir dos anos 90, quando o Brasil entra na globalização, não é? E presidentes passam a dizer que é o fim da era Vargas, né? Ou seja, qual é o projeto neoliberal para o Brasil? É transformar, não é, os proletários, o proletariado, e empreendedores de si próprio. É um processo de desproletarização que nós estamos vendo no Brasil. A desconstrução da sociedade do trabalho. Esse é o projeto neoliberal. Mas, voltando, então, apenas para chamar a atenção para o fato de que a luta pela industrialização ela é grandiosa, é histórica, não é? E que Juscelino, que é fantástico do ponto de vista da capacidade que ele conduziu, não é? Ele ganhou as eleições, venceu as eleições e com de 1/3 dos votos. Ele não tinha maioria na Câmara dos Deputados, ou seja, sofreria possivelmente um impeachment muito rapidamente. Até não queriam deixar ele tomar posse, porque diziam que ele não tinha 50% dos votos. E, ao mesmo tempo, o Brasil tinha vinha do governo passado, que o vice-presidente do Getúlio Vargas, que fez um acordo com o FMI. Então, o Juscelino toma posse e não e tá o Brasil amarrado com, né, tinha uma lei de tetos, tá certo? Superávit fiscal, e não podia gastar. Ele falou assim: bom, mas eu fui eleito para fazer o quê? Porque eu não tenho base no parlamento, né? A economia está asfixiada. O que eu vou fazer? Ele, na verdade, faz esse projeto ousado e grandioso de construir uma maioria com a sociedade, levando projetos inovadores, conversando com o futuro. E aí ele vai justamente a ideia sensacional, quer dizer, na verdade, o Brasil ali já estava trancado, o Estado era um Estado muito arcaico, porque
o Estado moderno construído em 37, né, o DASP, com o Estado Novo, porque sem Estado Novo não teria Estado moderno, vamos dizer assim, porque o poder da a oligarquia paulista é brutal. Né? Teve 1930, mas teve 32. 32 foi uma contra-revolução. Os paulistas, que tinham a maior forças armadas, né? A Polícia Militar dos Estados Unidos, de São Paulo, era mais armada, tinha uma quantidade de armas, etc. Havia talvez um diálogo entre o Getúlio, o Washington Luiz, diziam, olha, nós aqui, tudo bem, em 32 vocês ganharam o Getúlio e tal, mas para nós entregarmos as armas, ou seja, para o Brasil ter a paz, não tem mais guerra civil, tem dois requisitos que nós desejamos, né? Que a São Paulismo. Em primeiro lugar é o seguinte, você quer fazer modernidade, ter sindicato, direitos trabalhistas, você quer fazer, você vai fazer na cidade. Você não me mexe no campo. No campo não pode ter, entre aspas, modernização, senão nós não baixamos a arma. Não vai ter reforma agrária, esquece isso, aqui não vai ter. Os tenentistas queriam fazer reforma agrária, basta ver o programa do 3 de outubro, né, liderado por Oswaldo Aranha. Então, não pode ter reforma agrária, se você quiser a paz. E, ao mesmo tempo, se você quiser industrializar, se isso aí vai ser o novo dinamismo, não vai ser mais a economia agrária, essa indústria tem que estar em São Paulo, senão nós não aceitamos. Certo? Então, isso talvez ajude a explicar, do ponto de vista político, por que São Paulo ficou sendo São Paulo, tá certo? Saindo do ciclo do café, que era hegemônico, e conduzindo na industrialização o seu papel hegemônico, porque como a partir de 30 proibiu, restringiu as importações, não se podia comprar bens industriais, e quem produzia era São Paulo. Então São Paulo, tá certo, cuidava de si próprio, do seu próprio umbigo. Rio de Janeiro tinha cuidado do Brasil, e isso deu, através do excedente da industrialização, a São Paulo construir universidades, infraestrutura, tá certo? E dar a ideia de que era uma locomotiva e de que o país precisava copiar. O sonho dos governadores de estados era copiar São Paulo, porque São Paulo era o moderno. Tá certo? E isso chegou a um limite, não é? Já no governo militar, não é? De montar uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que é a Zona Franca de Manaus. Tá certo? Então, essa ideia da indústria, do carro-chefe, não é? Fez com que o Juscelino conseguisse dar esse salto na segunda metade dos anos 50, mas esse salto foi dado basicamente induzindo no Sudeste. Tá certo? As grandes empresas... Por que criou o ABC? Por que tinha que ser indústria no ABC? Não havia razão, podia ser em outro lugar. Por que foi no ABC? Porque tem um acordo de São Paulo. Tá certo? Ele estava prisioneiro a isso, nesse sentido. Tá? Os militares é os que começam a enfrentar. É claro que com o Jango já tem, com o Celso Furtado, a criação da Sudene, né, já há um reconhecimento que a centralidade da indústria, a concentração econômica estava já muito perversa ao país, né? Desigualdades regionais se mantinham, então precisava fazer alguma coisa nova. O Jango inicia isso, mas ele não tem força, os militares é que fazem uma ação mais forte, tá certo? E eu diria assim, no ciclo paulista, esse é o problema interno do Brasil, que é o fato que no interior do poder burguês, São Paulo não lidera mais. Tá certo? São Paulo, que teve, eu acho que 6 ou 7 presidentes na República Velha, não teve nenhum presidente durante 30 a 1900, até 80, 90, tá certo? Teve alguém, não, mas teve o Jango. Bom, o Jango não era paulista, embora tivesse sido prefeito e governador, ele ficou 6 meses de presidente, não aguentou o tranco. Então, a partir de 95, 94, na verdade, nós voltamos a ter um presidente paulista, só que o presidente paulista conduz o que o Collor havia feito, que é a abertura do Brasil, e a abertura ela é fortemente negativa para São Paulo, que sofre a maior desindustrialização. E, portanto, São Paulo tem hoje uma enorme dificuldade de liderar, digamos assim, o país. Até os anos 90, se a gente quiser saber para onde é que vai o Brasil, vamos olhar para onde vai São Paulo. Tá certo? Eu acho que hoje, tá certo, o estado que lidera o Brasil é o Rio de Janeiro. Tá certo? A gente quer saber como é que vai ser o Brasil, não é? É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, ou seja, é o estado governado, não é, pela milícia, pelo crime organizado e pelas igrejas.
é para onde me parece que nós estamos indo, tá certo? Infelizmente, não tem outro argumento melhor, mas eu acho que é um novo sistema jagunço que começa a governar o Brasil, tá certo? Que é o governo dos sobrantes. O governo, na verdade, feito pelas igrejas que operam nesses sobrantes, né, na periferia do país, que também opera o crime, que operam as milícias. Esses têm projeto de país, tá certo? Bom, eu acho que já avancei demais aqui, né? Pô. Nossa, avançou muito. Muito bom, é muito bom mesmo. Muito bom, mas eu continuo apostando no Nordeste, que só vejo coisas maravilhosas acontecer para as bandas de lá, né? Energia, né? Uma produção para um novo ciclo aí, que seja do capitalismo, um novo ciclo econômico. Eu ando bastante feliz com as notícias vindouras do Nordeste, assim, e quando a gente vai lá, a gente sente, né, essa pulsão da economia. Eu acho que o Nordeste fica ali um pouco silencioso e tal, mas quem sabe não é por lá, né? O consórcio dos governadores é um fato novo, importantíssimo isso no federalismo brasileiro. Tem toda a razão. Sensacional. E aí, do ponto de vista dessa nova economia aí, das energias, energia limpa, eles estão surfando na frente, né? Muitas parcerias internacionais. Eu não sei, acho que a gente precisa. E as relações com a Eurásia, né? Incluindo a China fortemente aí. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção para quem está pensando em novos projetos de país, né? Talvez esse investimento de muitos anos do PT talvez tenha sido a melhor herança deixada pelo PT, foi fazer essa inversão de prioridade nacional aí para o Nordeste. Eu acho que a gente ainda vai colher esses frutos. Eu sou esperançosa. Uai, gente, quem mais quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente já tá assim, né, adiantado. O Danilo quer fazer uma pergunta. Fala, Danilo. Olá, professor Marcos Portman, meu nome é Danilo, sou doutorando do curso de arquitetura e eu fiquei pensando nessa última fala muito sobre o golpe e o papel da Fiesp no golpe, né? O papel industrial no golpe, como que isso primeiro, como que o setor industrial tem se relacionado com essas novas fintechs, essas novas empresas que têm surgido de pequenos bancos, né? E como que se houve algum ganho no setor industrial nesses últimos anos por conta do golpe? Olha, Danilo, não, pelo contrário, quer dizer, na verdade, o golpe viabilizou, meu modo de ver, uma transição do rentismo para o agrarismo, tá certo? Para o agronegócio. E essa é a hipótese que tenho trabalhado, né? Mas, do ponto de vista da base industrial, não há sinais de retomada, de investimento. Pelo contrário, a gente pode falar, inclusive, de uma espécie de desinvestimento que resulta de saída de empresas do país, que a gente não conhecia, né? Especialmente empresas. Eu até andei fazendo um levantamento, cerca de 30 empresas multinacionais saíram do Brasil, né? Não foi só a Ford, são outras empresas que estão saindo de base industrial. Nós tivemos, acho que foram 4 ou 5 empresas montadoras, por exemplo, que saíram do Brasil. Então, de fato, eu não acredito. A questão que está se colocando é o seguinte, é que a entrada na globalização produziu uma metamorfose na burguesia industrial brasileira. O que eu estou querendo dizer com isso? A metamorfose resultou do fato de que as condições de ingresso na globalização foram muito favoráveis para o rentismo, porque alta taxa de juros, por exemplo, não é?
e, ao mesmo tempo, muito desfavorável para quem produzia no Brasil, porque, diante do custo do dinheiro, a tributação, enfim, a taxa de câmbio valorizada, que torna mais interessante você comprar lá fora do que comprar internamente. O real, nesse sentido, estimulou, na verdade, os empresários venderem as suas empresas, tá certo? E esse processo de venda de empresas nacionais, não apenas de empresas estatais, fez com que essa antiga burguesia industrial absorvesse uma quantidade muito grande de recursos pela venda do ativo e passasse a ser sócia do rentismo, porque passou a colocar no sistema financeiro e defender juros cada vez maiores, porque é dali que valoriza a riqueza velha, né? Então, você teve uma metamorfose do burguês industrial, tá certo, no burguês rentista. Ele não produz mais nada, tá certo? E é base para defender taxa de juros altas. Uma outra parte do burguesia industrial que não vendeu o seu produto, manteve ainda produzindo, nós temos indústria produzindo, só que, na verdade, ele se transformou num comerciante, porque ele passou, ao invés de produzir no Brasil, ele passou a montar no Brasil e importar de outros países, sobretudo da China. Então ele virou um comerciante. O comerciante, como sabemos, em qualquer lugar, tá certo? Ele quer comprar barato e vender caro. É aí que ele ganha, certo? Então esse burguês do comércio, digamos, o comerciante, passou a defender o quê? Moeda valorizada. Quanto mais o real valorizado, tá certo? Melhor para comprar mais barato lá fora e vender mais caro aqui. Então, a política econômica foi contribuindo para esta metamorfose da burguesia industrial, né? Virando comerciante ou rentista. A impressão que eu tenho é que o golpe, na verdade, é um movimento que se deu a partir das alterações do poder burguês, tá certo? Ou seja, o rentismo não está oferecendo, não está entregando tudo o que dizia, tá certo? Porque o Bolsonaro ele baixou, o Temer já tinha feito isso, mas o Bolsonaro fez muito mais, foi reduzir drasticamente a taxa de juros. Ela está negativa. Nós passamos, basicamente, desde 94 até 2017, basicamente, com taxas de juros muito altas, juros reais. A presidenta Dilma, inclusive, fez um movimento para rebaixar, tá certo, a taxa. Ali já era um sinal, não é, que o rentismo estava começando a ficar enfraquecido, mas ainda tinha força. Tanto é que praticamente derrubou a Dilma, né? Apesar da Dilma ter feito concessões, ter trazido banqueiro para ser ministro, enfim, não vou entrar aqui no mérito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que me parece que o golpe está reposicionando, sendo uma expressão desse reposicionamento. Essa semana passada, acho que saiu o presidente do Itaú falando, deu uma entrevista, uma coisa horrível a fala dele, inclusive, mas, de toda maneira, ele está muito preocupado com as fintechs, com a XP, com o BTG, que são bancos de investimento, que trabalham com o mercado de capitais, não trabalham com tesouraria, não ganham dinheiro, na verdade, comprando títulos públicos. Então, tem alguma coisa aí, tá certo, a meu modo de ver, que pode fazer com que a soma de recursos sobrantes, tá certo, ao invés de tanto quanto ia para o mercado financeiro, vá para investimento agora, mas é em lavouras, tá certo? Fortalece esse lado do Brasil dos últimos 400 anos, tá certo? Que é você, na verdade, você não tem autonomia. Você não vai crescer porque você quer. Você pode crescer se houver demandantes do produto que você produz e se o preço for convincente, né? Então, quando os períodos de alta, que tem demanda, há um ciclo de expansão de prosperidade enorme. Mas quando o preço cai, tá certo? Você tem uma imprevidência, uma situação dramática, né? Por isso que eu acho que nós estamos, na verdade, vivendo um esgotamento do ciclo de expansão financeiro, que tem a ver com a situação dos Estados Unidos e seus rebatimentos na periferia. Bom, gente, eu acho que, como a gente não tem mais perguntas, a gente vai agradecer enormemente.
Foi um prazer, foi muito importante a gente ter tido essa aula hoje. E vamos continuar em contato, né? Agora, assim, eu e Marcelo, a última disciplina, professor, a gente transcreveu as falas e a gente mandou para um revisor e a gente vai publicar um livro e vai ser o volume 1, provavelmente essa daqui, esse webinário se transforma no volume 2. Então, a gente vai acionar aí em breve com os textos transcritos e convidando para publicar aqui com a gente. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade, obviamente não sou dono da verdade aqui, meu papel é estimular a reflexão e ajudar, contribuir nessas perspectivas que vocês estão oferecendo de ter uma visão mais ampla, né, a respeito do que está em curso no mundo. Então, desejo uma boa noite, bom resto de semana a todos. Muito obrigado, Até viu, mais. professor? Ok, muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.